511. Alexandre, depois de reunir um grande exército, entrou na Cilícia e na Síria, devastou-as e incendiou tudo. Ptolomeu e Demétrio, então o seu genro, combateram-no e o venceram, obrigando-o a fugir para a Arábia. Aconteceu nessa batalha que o cavalo de Ptolomeu assustou-se com o barrido de um elefante e jogou-o por terra. Os inimigos imediatamente o rodearam de todos os lados e o teriam matado se seus guardas não o tivessem tirado daquele perigo. Mas ele recebeu tantas feridas na cabeça que ficou 4 dias sem poder falar nem compreender o que lhe diziam. No 5º dia, quando começava a voltar a si, um príncipe árabe, de nome Zabes, mandou-lhe a cabeça de Alexandre. Assim ele soube ao mesmo tempo da morte de seu inimigo e viu com os próprios olhos que a notícia era verdadeira. Mas a sua alegria não durou muito, pois logo em seguida ela também terminou, junto com a sua vida. Alexandre Balas reinou apenas 5 anos, como já dissemos. 512. Demétrio Nicanor, com a morte de Alexandre, entrou na posse do reino e logo deu mostras de seu mau gênio. Esquecendo-se de todas as obrigações que devia a Ptolomeu Filometer e da aliança que fizera com ele, pelo casamento com Cleópatra, tratou tão mal os seus soldados que eles se retiraram para Alexandria, detestando a sua ingratidão. Deixaram-lhe, porém, os elefantes. 513. Nesse mesmo tempo, Jonatas, sumo sacerdote, reuniu todas as suas forças na Judéia, para atacar a fortaleza de Jerusalém, onde havia uma guarnição de macedônios e para onde os judeus desertores da religião de seus antepassados se haviam retirado. A confiança na resistência da praça fez com que eles, no início, zombassem daquela empresa, e alguns desses judeus foram avisar Demétrio do assédio. Ele ficou tão encolerizado que partiu de Antioquia com seu exército para marchar contra Jonatas. Quando chegou a Ptolemaida, escreveu-lhe dizendo que viesse encontrá-lo, e Jonatas foi, sem abandonar o cerco. Fez-se acompanhar por alguns sacerdotes e anciãos do povo, e levou-lhe ouro, prata, ricos vestes e grande quantidade de outros presentes, que aplacaram a sua cólera. Ele o recebeu com grande honra, confirmou-o no sumo sacerdócio, como os reis seus predecessores haviam feito, e não somente deixou de prestar fé às acusações dos judeus transfugas, como ainda decretou que toda a Judéia e as 3 províncias que a ela estavam unidas, a saber, Samaria, Jope e a Galileia, pagariam doravante apenas 300 talentos de tributo, no total, como se vê pelas cartas que ele fez expedir, nestes termos: o rei Demétrio a Jonatas, seu irmão e a nação dos judeus, saudação. Mandamo-vos cópia da carta que escrevemos a Lastênes, nosso parente, a fim de que vejais o que ela contém. O rei Demétrio, a Lastênes, nosso pai, saudação. Querendo mostrar aos judeus o quanto estamos satisfeitos pela maneira como correspondem por suas ações ao afeto que lhes dedicamos e dar-lhes provas disso, ordenamos que os 3 bailiados de Aferema, Lida e Ramate, com os seus territórios, sejam tirados de Samaria e anexados à Judéia, e lhes restituímos tudo o que os reis nossos predecessores estavam habituados a receber dos que iam oferecer sacrifícios em Jerusalém, bem como os outros tributos que deles tiravam, provenientes dos frutos da terra e das árvores. Nós os dispensamos, além disso, do imposto do direito de gabela e dos presentes que davam aos reis, sem que nada mais, por esse motivo, se exija deles para o futuro. Dai, pois, ordem para que o nosso desejo seja satisfeito e enviai uma cópia desta carta a Jonatas, para ser conservada num lugar muito digno do santo templo. 514. Demétrio, vendo-se em paz, julgou nada mais ter a recear. Licenciou as suas tropas, das quais antes havia diminuído o soldo, e conservou somente os estrangeiros, por ele trazidos de Creta e das outras ilhas. Assim, ele atraiu a ira de seus próprios soldados, os quais os reis predecessores não trataram do mesmo modo, pagando-os mesmo em tempo de paz, a fim de que eles estivessem sempre prontos para servi-los com afeto, quando deles tivessem necessidade na guerra. Capítulo 9. Trifon tenta restabelecer Antíoco, filho de Alexandre Balas, no reino da Síria. Jonatas cerca a fortaleza de Jerusalém e manda socorro ao rei Demétrio Nicanor, que por esse meio repele os habitantes de Antioquia, que o haviam sitiado em seu palácio. Sua ingratidão para com Jonatas. É vencido pelo jovem Antíoco e foge para a Cilícia.
Grandes honras prestadas por Antíoco a Jonatas, que o ajuda contra Demétrio. Gloriosa a vitória obtida por Jonatas sobre o exército de Demétrio. Jonatas renova a aliança com os romanos e os lacedemônios. Seitas dos fariseus, saduceus e dos essênios. Outro exército de Demétrio não ousa combater Jonatas. Este tenta fortificar Jerusalém. Demétrio é vencido e aprisionado por Arsaces, rei dos partos. 515. Quando Diodoro, cognominado Trífon, que era de Apameia e fora um dos chefes e comandantes do exército de Alexandre Balas, viu que os soldados de Demétrio Nicanor estavam indispostos contra ele, foi procurar um árabe de nome Mali, que educava Antíoco, filho de Alexandre. Contou-lhe do descontentamento dos soldados de Demétrio e rogou que lhe entregasse o jovem príncipe, pois queria colocá-lo no trono de seu pai. O árabe, que não podia prestar fé a essas palavras, recusou de início, mas Trífon insistiu tanto que por fim ele se deixou vencer pelos pedidos. 516. Jonatas, sumo sacerdote, persistia no seu intento de expulsar os macedônios da fortaleza de Jerusalém, os quais ainda faziam parte da guarnição, bem como aqueles judeus ímpios que nela se haviam refugiado. Ele queria também libertar todas as outras fortalezas da Judéia das guarnições que as ocupavam e então enviou embaixadores com presentes ao rei Demétrio para pedir-lhe permissão. O príncipe não somente consentiu, como disse que faria ainda mais, tão logo se tivesse livrado da guerra que estava empreendendo e que o impedia de executar imediatamente o seu desejo. Enquanto isso, rogava a Jonatas que lhe mandasse auxílio, porque os seus soldados o haviam abandonado e passado para o lado dos inimigos. Jonatas enviou 3.000 soldados escolhidos. Quando os antioquenses, que esperavam apenas o momento de matar Demétrio pelos grandes males que lhes causara e pelos ultrajes que haviam recebido do rei seu pai, viram o auxílio que ele recebia de Jonatas, o receio de que ele reunisse forças ainda maiores, caso não se antecipassem, levou-os a tomar as armas. Eles o sitiaram em seu palácio e apoderaram-se das ruas e avenidas, para impedi-lo de escapar. Demétrio tentou fugir com os soldados estrangeiros e com os judeus auxiliares, mas depois de um grande combate foi obrigado, devido ao número dos oponentes, a voltar para o palácio. Então os judeus, servindo-se da vantagem que tinham num lugar assaz elevado, lançaram-lhes dardos do alto das ameias, que os obrigaram a abandonar as casas vizinhas e incendiá-las, o que destruiu imediatamente toda a cidade, pois as casas estavam muito próximas umas das outras e eram feitas de madeira. Os habitantes, não podendo resistir à violência do fogo, pensaram somente em salvar as suas mulheres e filhos. O rei, enquanto os judeus os perseguiam por um lado, atacou-os pelo outro, por diversos lugares. Vários foram mortos, e o resto foi obrigado a deixar as armas e se entregar. Ele perdoou-lhes a revolta, acalmou a sedição, deu aos judeus os despojos que haviam apanhado e enviou-os a Jerusalém, a Jonatas, com grandes elogios, dizendo que lhe devia a vitória alcançada sobre os seus súditos. Mas bem depressa mostrou também a sua ingratidão, pois, não se contentando em não cumprir o que prometera a Jonatas, ainda ameaçou fazer-lhe guerra, caso os judeus não lhe pagassem o mesmo tributo que pagavam aos seus predecessores. Essas ameaças teriam sido seguidas por fatos se Trífon não o tivesse obrigado a voltar às armas contra ele. Vindo da Arábia para a Síria com o jovem Antíoco, filho de Alexandre Balas, que fizera coroar rei, e com os soldados de Demétrio que não haviam mais recebido seu soldo, os quais agora estavam unidos a ele, deu combate a Demétrio. Venceu, tomou-lhe os elefantes, apoderou-se de Antioquia e obrigou-o a fugir para a Cilícia. 517. O jovem Antíoco enviou depois embaixadores a Jonatas, com cartas pelas quais o chamava de amigo e aliado, confirmando-o no cargo de sumo sacerdote e concedendo-lhe as 4 províncias que haviam sido unidas à Judéia. Mandou-lhe também vasos de ouro, uma veste de púrpura, um broche de ouro com a autorização de usá-lo e afirmou que o considerava um de seus maiores amigos. Além disso, constituiu a Simão, irmão de Jonatas, general das tropas que ele mantinha desde Tiro até o Egito.
Jonatas, cumulado de tantos favores e honras, enviou, por seu lado, embaixadores ao jovem príncipe e a Trífon para afirmar que jamais lhes faltaria a amizade e a fidelidade, e que se unia a eles para combater Demétrio, de quem tinha muitos motivos para se lamentar, pois este lhe pagara com ingratidão os auxílios dele recebidos. Antíoco permitiu-lhe em seguida recrutar soldados na Síria e na Fenícia, a fim de marchar contra as tropas de Demétrio. Ele foi logo às cidades vizinhas. Estas o receberam muito bem, mas não lhe deram soldados. Ele partiu para Asquelon, cujos habitantes compareceram à sua presença com muitos presentes. Ele os exortou, como aos das outras cidades e da Baixa Síria, a abraçar, como ele havia feito, o partido de Antíoco e abandonar o de Demétrio, para se vingarem das injúrias que dele tinham recebido. As razões de que se serviu foram tão poderosas que eles se deixaram persuadir e prometeram-lhe auxílio. Dali ele partiu para Gaza, a fim de ganhar também os seus habitantes em favor de Antíoco. Estes, porém, em vez de fazer o que ele desejava, fecharam-lhe as portas. Para vingar-se, ele devastou os campos, sitiou a cidade. Depois de deixar parte de suas tropas para continuar o assédio, foi com o resto incendiar as aldeias vizinhas. Os habitantes de Gaza, não podendo numa alternativa tão difícil esperar socorro de Demétrio, pois, ainda que ele estivesse em condições de atendê-los, a distância faria com que não o pudesse enviar imediatamente, foram então obrigados a ceder. Assim, enviaram embaixadores a Jonatas, contraíram aliança com ele e obrigaram-se a unir as suas armas naquela guerra. Esse exemplo nos faz ver que a maior parte dos homens não sabe o que lhes é útil, a não ser pela experiência dos males que sofrem, quando a prudência os deveria levar a preveni-los e a fazer voluntariamente o que não poderiam deixar de fazer. Jonatas, depois de tomar dentre eles alguns reféns, os quais mandou a Jerusalém, visitou toda a província até Damasco. 518. Nesse entretempo, um grande exército, reunido por Demétrio, veio acampar próximo da cidade de Cedasa, junto ao território de Tiro e da Galileia, a fim de obrigar Jonatas a deixar a Síria para socorrer a Galileia, que era de seu governo. Com efeito, ele avançou imediatamente para aquele lado, mas deixou Simão, seu irmão, na Judéia. Este, com as tropas que pôde reunir, sitiou Betesur, que é a praça mais forte da província e o lugar onde, como dissemos, Demétrio conservava uma guarnição. Ele atacou com tanto vigor, fazendo funcionar tantas máquinas, que os sitiados, temendo ser vencidos e perder a vida, capitularam e se retiraram para Demétrio, depois de entregar a Simão aquela praça, e ele colocou ali a sua guarnição. Ou Quedes.